A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu quero falar hoje a respeito de percepções espirituais. É quando a gente desenvolve uma habilidade de perceber as coisas, mesmo que às vezes pareçam camufladas ou que as pessoas, a maioria, não percebem. Mas você olha e você detecta aquilo sutilmente. Você detecta algumas coisas e realmente é. Por exemplo, veja só, eu conheci um casal há uns anos atrás e eu sempre olhava para esse casal e dizia, tem alguma coisa errada. Mas eu não comentava porque é chato, né? Como é que você vai comentar isso, né? Mas eu sempre percebia, não, tem alguma coisa aí fora da ordem, não tá certo isso, tem alguma coisa, né? Mas eu ficava para mim. E aí eu descobri que do jeito que eu pensei era, né? Os dois agora estão divorciados, porque um dos dois ali foi infiel e não quis assumir o compromisso. Mas eu já sabia antes, quando eu fiquei sabendo, dentro de mim eu falei, eu já sabia disso. É incrível essas percepções que Deus me dá. Eu fui na casa de um parente meu, não vou falar para que as pessoas não descubram, né? E eu nunca tinha visto esse parente, nunca tinha visto ele. E eu fiquei com ele cerca de 30 minutos conversando. Ele e a esposa dele. A gente ficou ali conversando 30 minutos, não foi mais que isso. E quando ele saiu, eu chamei uma outra parente e falei, olha, posso falar uma coisa? Eu tinha, né, uma certa confiança, né? Ela falou, pode falar. Eu falei, a esposa de fulano não gosta dele. Ela tá com ele à força, ela não gosta, ela não tá suportando o relacionamento dela. Ela falou, nossa, parece que você convive com a gente, realmente ela não gosta muito dele não. Eu falei, pois ela tá para ela está insuportável. E passou acho que 3 meses, ela pediu o divórcio. Então, essas percepções, às vezes, está no nosso, não sei se é no nosso subconsciente, no nosso espiritual, tá? Eu acho que eu tinha essas coisas desde criança, porém não percebia. Por quê? Eu já contei que sou filho adotivo, né? Então nunca tive muito amigos, meus pais adotivos não deixavam. Porém tinha o filho de uma vizinha que a gente era muito unidos, muito mesmo. Ele só tinha mim e eu só tinha ele, né? Então a gente só vivia brincando, a gente, né, nas raras vezes que era me permitido brincar, a gente só vivia junto ali, conversando. E um dia, irmãos, do nada, meu padrasto ligou o som bem alto e nós dois começamos a dançar. Mas fora do normal, fora do normal. Esse meu vizinho, esse meu amigo vizinho, ele também, eu acho que nós tínhamos algo em comum, porque eu era filho adotivo e ele também estava sendo cuidado pelos tios dele, porque os pais dele, ele não conhecia o pai e a mãe estava pelo lado do Rio de Janeiro, isso era em Recife, né? Só que numa tarde, nós começamos a dançar, uma alegria que a gente não sabia de onde vinha, né? E a gente dançava, e quanto mais dançava, e a gente dançava, e não parava de dançar, de se alegrar. E aí no dia seguinte, passou uns 2 dias, a mãe dele chegou para buscar ele. Quem notou isso foi a minha mãe. Minha mãe falou, por isso que vocês estavam tão felizes há uns dias atrás. O nosso espírito, eu acho que tinha percebido isso, né? Que a liberdade dele ia cantar, né? Porque sair de uma casa que você está sendo criado para ir morar com seus pais é uma liberdade, né? Essas percepções espirituais, você vai ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 26, quando Eliseu vai falar com Geazi, vai dizer assim, olha, o meu espírito não esteve com você. Geazi, né, vai fazer uma besteira na vida
E quando Eliseu pergunta para ele, diz: Geazi, onde você estava? Ele diz: não estava em lugar nenhum não. Ele vai dizer: porventura o meu espírito não esteve com você? Então eu acho que existe sim uma sabedoria espiritual. Tinha uma das tribos de Israel, eu não me lembro agora se é a tribo de Issacar, que a Bíblia vai dizer que ela entendia as estrelas e os astros do céu. Ela tinha a habilidade de observar aquilo e ler aquilo. Então eu acho que isso é sabedorias espirituais que nós ou desenvolvemos ou trazemos conosco. Por exemplo, ó, teve um dia que eu olhei para o meu filho do meio, né? Olhei para ele assim, observei para ele e veio no meu coração assim, olha, tem um plano para ele ser atropelado. Veio assim, sabe? Uma percepção. Eu posso dizer que era espiritual? Pode ser que tenha sido o Espírito Santo de Deus, mas eu não tinha sonhado nem nada, mas eu sabia, sabe aquele aperto no coração? Geralmente os pais têm isso, né? As mães têm isso. Quando vem aquele aperto no coração, geralmente quando está para acontecer alguma coisa, aí vem aquele aperto no coração, aquela apreensão, rapaz, eu estou preocupada, mas eu não sei, eu percebo que está para acontecer alguma coisa. E isso não é só entre os evangélicos, é por isso que eu falo de percepções espirituais. Porque uma coisa é o dom do discernimento, de espírito, que o Espírito Santo de Deus dá. É aquela capacidade espiritual que você olha e o Espírito Santo de Deus diz, olha, isso aí não é Deus, isso aí não sou eu que estou fazendo. Isso aí é uma coisa do Espírito Santo. E outra coisa é uma percepção espiritual, que, por exemplo, uma mãe que não vai na igreja ela tem aquele apreço no coração, ou aquela identificação que ela percebe as nuances. Por exemplo, veja o que é discernimento de espírito. Só para enfatizar aqui. Eu tive um colega, a gente estudou junto, estudamos teologia junto. E ele disse que um dia ele estava num culto e ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim, levanta e vai embora. Aí ele, não, isso é coisa da minha cabeça, não vou embora não. Um culto, né? Aí ele disse que o Espírito Santo falou com ele, levanta e vai embora, levanta e vai embora. E ele não foi. Aí ele disse que o Espírito Santo falou bem assim para ele, já que você não vai, então eu vou, fica sozinho aí. Aí ele ficou no culto. Ele disse que começou uma palhaçada no culto, umas profetadas. Inclusive ele recebeu uma baita de uma profetada. A profeta falou um monte de besteira para ele que não tinha nada a ver. Ou seja, aí sim é uma coisa espiritual. Por exemplo, eu já passei por isso quando eu estava dirigindo um culto e o meu coração não estava para dar oportunidade para um rapaz. Eu sabia a índole dele. Mas, como eu não era o culto da minha igreja, era o culto em outra igreja, eu sabia que o pastor gostava dele, então eu falei, eu vou dar oportunidade para ele, porque o pastor, né, gosta dele, né? Era uma coisa que eu estava dando, mas eu sabia que não era na direção de Deus. Eu estava dando, na verdade, para agradar o pastor da gente, que era o líder. Sei que quando eu dei a oportunidade para esse rapaz, nossa, irmão, o Espírito Santo me deixou. Me deixou naquele culto sozinho, não tive mais percepção de nada. Foi um culto ruim de terminar. Aí sim é um discernimento espiritual. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uma percepção espiritual. Então eu olhei para o meu filho, alguém quer atropelar esse meu filho. Esse meu filho está com um complô para atropelar ele. Aí eu falei para ele, Daniel, ó, se liga que tem um sistema espiritual aí para te atropelar. Ele era pequeno. Irmãos, um dia eu vi o carro quase batendo nele. Meu Deus do céu, eu entrei em pavor. Aí eu avisei para ele, falei, fica esperto. Só que, de todo jeito, ele foi atropelado por uma moto. Então, eu acredito que alguns de nós têm esse tipo de percepção, sabe? Alguns desenvolvem,
É porque hoje a gente anda com a cabeça muito cheia, né? Não tira a cabeça do celular. É sempre a gente parou de olhar o tempo, de olhar as coisas, de perceber, de ter essas percepções, de meditar mais, orar mais, meditar nas escrituras, buscar uma sabedoria de Deus para perceber, porque o corpo fala, o tempo fala, a vida fala. Às vezes você tem que perceber essas coisas, por exemplo, quando a vida vai dar uma virada, quando está para acontecer alguma coisa. Tem pessoas que desenvolvem isso. Você já teve alguma coisa assim de perceber, por exemplo, quando um ditado que o pessoal que não é evangélico usa, né? Por exemplo, assim, ó, meu santo não bateu com o dele, né? Percebe? O meu santo não bateu. É tipo o meu espírito, né? Quer falar do espírito da pessoa que não bateu, aí fala o meu santo, né? Essa percepção espiritual, quando você olha assim e você diz, tem alguma coisa errada aí. Não, eu não estou enganado. Ou uma pessoa vem falar com você e essa pessoa está querendo me enganar, tá? Tem alguma coisa, eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. Desde quando ela colocou o pé aqui que eu estou percebendo essas coisas. Isso eu chamo de percepções espirituais, tá? Que eu acho que Deus dá a gente mesmo, né? Ou a gente com as nossas preocupações que temos no mundo espiritual, a gente desenvolve essa habilidade, principalmente quem sofreu muito na infância, né? Geralmente quem sofreu muito na infância procura desenvolver umas habilidades a mais, né? Umas habilidades a mais. Eu acredito que eu nasci já com isso, porque tem coisas que eu percebo assim, por exemplo, chegou um irmão na nossa igreja e na hora eu olho assim, vai dar trabalho, não vai. Só basta falar, só basta falar. E tem coisas que o próprio Espírito Santo de Deus me dá. O Espírito Santo de Deus não deixa a gente enganado. Por exemplo, uma vez chegou uma família na nossa igreja, aí Deus me mostrou, né, o pastor num carro velho, todo zoado, e a esposa fumando. Aí eu falei, eita meu Deus. Aí Deus falou assim, olha, vão ficar pouco tempo, vão dar um prejuízo e vão embora. E do jeito que Deus falou, aconteceu. Do jeito que o Senhor falou, aconteceu. Eles ficaram pouco tempo, deram um prejuízo terrível e foram embora. A mesma coisa foi outro rapaz que veio. Outro pastor também, né? Esse pessoal que chega logo dizendo que é pastor é complicado. Chegou aí, o Senhor me mostrou a vida dele e ainda falou, diga a ele que se ele voltar para a terra dele, ele vai ser assassinado. Porque ele aprontou lá, cara lá do Nordeste, né? Então, eu queria saber de você, você já viu alguma experiência assim? Já teve alguma experiência assim? Você acha que isso é do Espírito Santo? Se é do Espírito Santo, como que quem não é crente tem? Porque eu conheço um monte de pessoas que não estão na igreja e tem essas percepções, o coração aperta, o coração sente alguma coisa, que alguma coisa está fora da ordem, que alguma coisa está para acontecer. Você já tem uma experiência assim? Conta aqui nos comentários para a gente compartilhar informações. E eu acho que a gente precisa prestar mais atenção, tá? Na vida, porque eu acho que a vida está falando o tempo inteiro. Foi o Senhor Jesus que disse, vocês quando o céu está vermelho, vocês sabem que vão chover. Olha, vocês percebem o céu e não percebem as coisas da vida? Então a gente tem que pedir a Deus essas percepções. Sou o Pastor Júlio, faço vídeo aqui para o YouTube. Gostando, deixa um like, um comentário. Deus abençoe tua vida. Valeu!